Boa noite, igreja. Boa noite. Eu saúdo a todos com a graça e paz. Eu convido a todos que se coloquem de pé. Nós temos um tema e uma divisa. Vou pedir para projetar, para a gente poder falar todos juntos, todos em uma só voz. Vamos no tema? Deus sempre está perto. Recorra a Ele já. Divisa? Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Irmãos, 29 anos, a Igreja Batista no bairro Bonfim completa para a honra e glória do nosso Deus. Foram momentos de muitas lutas, momentos também de muitas vitórias, momentos em que Deus operou grandemente na vida de cada um aqui. Exemplos de fé nós temos, exemplos de perseverança, e em todo tempo o Senhor esteve com a tua igreja. Nós somos um povo escolhido por Deus, nós estamos numa comunidade onde Deus quer usar as nossas vidas para abençoar o próximo. Não só aqui, mas dentro das nossas casas, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, que possamos resplandecer a luz de Cristo na vida das pessoas, que nós possamos agradecer
músicas, preparando também a ministração, e eu pensei, tive uma retrospectiva, sabe, pastor, na minha cabeça, e pensei, o quanto o Senhor é bom, o quanto o seu amor por nós é grandioso, o quanto de exemplo de fé que nós temos para testemunhar, exemplo de fé que nós vemos dos nossos irmãos ao longo desses 29 anos que a nossa igreja tem de existência. Glória a Deus pela vida da irmã Maura, por tantas tribulações que ela passa, que é um exemplo de fé para nós, pela vida do irmão Clóvis, pela vida da irmã Cecília, pela vida da irmã Sheila e do seu Valtani, do nosso pastor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue nos sustentando, nos fazendo uma igreja forte, uma igreja viva, que tenha fé, acima de tudo. E assim como esses irmãos, eu creio que muitos outros nós tiveram muitas experiências com o Senhor de fé. Por isso, antes de tudo, o meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a minha da coração, e não anda muito pra terra. Eu não temerei nada, para negar seus feitos, só não deixou de brilhar, só que até escurecer. Eu vou acreditar em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas subindo. Eu vou seguir com fé, com meu Deus para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas subindo. Sabe tudo que é preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a minha bagunça não haja perigo nas estrelas, eu não temerei nada. Você vai das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só quer que escureceu. Eu sei que tudo posso em Deus. Ele quem fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas subindo de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas subindo de Amém. Os irmãos podem se sentar. Neste momento, nós estaremos passando para dízimos e ofertas. Neste momento também, nós costumamos entregar nossas vidas ao Senhor, caso alguém tenha algum pedido especial, um agradecimento, que queira entregar sua vida ao Senhor, que se coloque de pé, que tenha um motivo de agradecimento, um motivo de oração, e nós estaremos orando por sua vida também. Fique à vontade. Glória a Deus, eu vou
agradecendo a Deus por essas vidas que se colocaram de pé, porque Deus sabe o motivo que tem no coração de cada um, e para orar também pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Pai, porque podemos louvar e bendizer o teu santo nome, Pai. Queremos te exaltar, queremos te engrandecer, Pai, pelas maravilhas que o Senhor tem feito no meio do teu povo, Pai. Mesmo sabendo que somos gente pequena, Pai, que falhamos, mas o Senhor ainda assim tem se mostrado fiel a nós a cada dia, Pai. Somos gratos pela existência dessa igreja nessa localidade, Pai. E quero rogar ao Senhor as ricas bênçãos do Senhor. O Senhor traga o avivamento espiritual para essa igreja, para que essa igreja entenda a necessidade dela existir nessa localidade, nessa comunidade, para ser exemplo de salvação para aqueles, Pai, que andam perdidos sem a Tua presença, Pai. Somos gratos, Pai, ao Senhor pelos dízimos e ofertas que foram colocados diante do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abençoar e que tudo quanto tem vindo para essa igreja, Pai, seja revertido para a honra e glória do Santo Nome, para a proclamação do Teu Evangelho, Pai. Colocamos a vida desses que se colocaram diante de Ti neste momento. Nós não sabemos qual o motivo de cada um, mas Tu conheces cada vida, Tu sabes as suas necessidades, e que o Senhor possa agir com o Teu Santo Espírito, que o Senhor possa consolar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa estar dando livramento a cada um, Pai. Esteja com os nossos irmãos que estão em suas casas, aqueles que aqui não podem estar, mas que estão participando deste culto de louvor e adoração ao Senhor. Colocamos a vida do pregador dessa noite, que ele venha falar aquilo que o Senhor já transmitiu ao seu coração e que ele possa trazer para os nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Pai, por poder fazer parte da igreja do Senhor, fazer parte dessa igreja nessa localidade. Usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome, hoje e sempre. Amém.
Pai, a força, só em Ti há o cuidado, só em Ti há amor. Pai, nos abraça, Deus, nós precisamos, Deus, de Ti. Nós somos desnecessitados, ó Deus, da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu amor, Pai. Obrigado, Deus, por nossas vidas. Obrigado por este tempo, por mais um ano, Deus, que a igreja que o Senhor escolheu completa mais um ano, Pai. Que o Senhor fale grandemente aos nossos corações, que o Senhor use a vida do pregador nessa noite, ó Deus, para falar aquilo que for, ó Deus, a Tua vontade, Pai. Use grandemente a vida dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe você que está aqui conosco, você que está aí em casa. É uma alegria muito grande rever você. E nós tivemos hoje aqui pela manhã a realização da ceia do Senhor e tivemos a presença de Joana e de Maura, que há mais de um ano não vinham à igreja, né? E nós temos agora à noite a irmã Isa, nós temos a irmã Cléria, temos o Mazinho, a Ana, que também, desde o início da pandemia, que eles não vinham à igreja, estão aqui hoje. Para nós é um motivo de muita alegria de rever vocês. Deus abençoe a vida de vocês. É muito bom ter você aqui, você que nos visita. Está aqui parte da minha família, né? O pastor Eséias, a vovó Luísa, a Raquel, meus sobrinhos, junto com o Miguel lá em cima, a Bia e o Gui, né? Então estou muito feliz neste domingo, porque tem sido um dia muito especial para a nossa igreja e também um dia muito especial para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui à frente o pastor Oséias. Ele é o pregador dessa noite. O pastor Oséias, ele foi o meu primeiro pastor. Ele foi o tio, depois virou o sogro, aí depois virou o segundo pai, não é? Mas ele continua sendo uma pessoa muito especial na minha vida, porque sempre, de vez em quando, ele ainda desempenha algum desses papéis na minha vida. Eu sou muito grato à vida do pastor Oséias, da irmã Maria Luísa, né, que eu chamo de vovó, a vovó Luísa, que são pessoas que Deus colocou na minha vida e na vida da minha família, e que eu só tenho que louvar e agradecer a Deus. Tê-los aqui nessa noite, nesse dia festivo para nós como igreja, é algo especialíssimo para mim. Então, fica à vontade. Que Deus mais uma vez use a sua vida, né, para falar aos nossos corações. Tá bom? Vou lhe entregar o microfone. Aí, se precisar de ajuda aqui, a gente auxilia na hora de colocar no pedestal. Tá bom? Aí o senhor se apresente com mais detalhes aí para a igreja. É a segunda vez que o pastor José está aqui pregando, né? Esteve aqui, acho que nas minhas férias, ou numa oportunidade que eu não estava na igreja, estava pregando fora, mas a igreja conhece ele, já frequentou aqui um bom tempo conosco, participou um bom tempo conosco aqui, né? Nos deu essa bênção da presença aqui conosco. Então, realmente nós estamos felizes. Deus abençoe, pastor. Boa noite a todos. É um prazer muito grande retornar aqui, estar com os irmãos. E num dia tão especial como hoje, que a igreja está completando ou comemorando, né, mais um aniversário, é o seu 29º aniversário. A data é hoje mesmo ou está só comemorando hoje? Foi dia 20. Ah, foi dia 20. Certo. E os irmãos já sabem, da outra vez eu falei algumas coisas aqui sobre a nossa relação, né? O Glaucio para mim é como um filho, que frequenta a nossa casa desde pré-adolescente, né? A mãe dele é uma boa profissional da costura, e ela ia lá para casa às vezes costurar para a gente alguma coisa, ele ia também e tal, e eu sempre fui fazendo amizade, e depois eu fui para a igreja
líder de igreja industrial, foi minha primeira igreja. Lá também a família acompanhou lá, e lá então ele teve a sua preparação para o batismo. Não foi eu quem o batizou, porque quando a gente realizou os primeiros batismos lá, eu ainda não era ordenado. E essa relação continuou até aqui, conforme ele acabou de expressar. Para nós é um prazer muito grande essa amizade, esse carinho que o pastor Glaucio tem por nós, pela nossa família, e também a Luísa, né? E a Natália, pessoas que moram no nosso coração. Nós passamos alguns anos no Rio de Janeiro e sentimos muita falta desse convívio. Como a igreja está aniversariando, então nós conversamos com o pastor Glaucio sobre a conveniência de apresentarmos uma poesia. E ele então acedeu à ideia, e nós vamos fazer isso daqui a pouquinho. Na minha juventude, lá no Rio de Janeiro, era difícil você ir a um culto, principalmente um culto assim especial, que não tivesse pelo menos uma poesia. Era muito comum. E eu fui declamador durante muitos anos, né? Mas agora a gente passa muito tempo sem exercer e às vezes fica um pouquinho assim fora de forma, né? Mas pela graça de Deus a gente vai procurar ofertar na igreja também esse trabalho. E é uma poesia que fala também de uma experiência de uma igreja que estava comemorando também o seu aniversário, no caso aí até o seu cinquentenário, né? E ali então a igreja passa por uma experiência entre um declamador, artista, e um pastor que fala também a sua poesia, que no caso é um salmo bíblico, né? Vamos ouvir, e que Deus abençoe a nós todos também neste momento. O autor é o general do Exército Brasileiro, ex-general, né? Mário Barreto França, que Deus já chamou a sua presença já há uns 8 anos atrás, e ele era diácono de uma das igrejas ali de Niterói. Eu fico um pouco na dúvida se era São Gonçalo ou se era lá de Caraí, Niterói, né? Mas uma pessoa muito capacitada. Ele escreveu vários livros de poesia, escreveu outros livros também, e nós temos grande admiração por aquele servo de Deus, e as suas poesias estão espalhadas aí por Brasil todinho e quiçá até fora do Brasil. Então, de Mário Barreto França, os 2 recitativos. Em certa vila antiga, uma pequena igreja, o seu cinquentenário unânime festeja. O púlpito se via, ao lado do pastor, os líderes gerais, e o povo espectador feliz e comovido. Era tudo atenção. Deu-se início, afinal, àquela reunião. Coral juvenil, ao ar alegre lança, na mensagem cantada, um hino de esperança. Era o róseo presente enviado ao passado. As congratulações pelo êxito alcançado. Era um oceano de fé dirigido ao futuro. No antegozo de ver o cristianismo puro erguendo-se vencedor na batalha da crença. E sob frenesi de expectativa imensa, o velho obreiro lê, emocionado e grato, deste áureo jubileu, o histórico relato. Neste augusto momento, à frente foi chamado grande declamador, um artista afamado, que instado por alguns, sua homenagem presta com o místico poema
aquela reunião em festa. Técnica perfeita e apurada dicção, o artista de tal forma os versos declamou, que a assistência de pé com palmas o saudou. Ao serenar, porém, do público ali presente, aquela natural agitação, um crente, o mais velho talvez o mais antigo, erguendo-se, falou ao seu pastor e amigo: pastor, recite, por favor, o Salmo 23, da forma como sempre em nosso meio o fez, desde aquele momento em que tão consagrada a nossa humilde igreja foi aqui organizada. E o velho e santo obreiro, humilde e calmo, levantou-se. Havia em seu olhar sereno e doce um vislumbre de paz, algo de santidade, que a toda a congregação misticamente invade. E disse: como poderei agora recitar, depois que um grande artista acaba de falar? Que poderá dizer a minha voz quase rouca, se a melhor expressão morre na minha boca? E esta saudade imensa, esta imensa recordação, abafam-me demais o fraco coração. Porém, aquele irmão em lágrimas insiste: ah, pastor, recite. E entre risonho e triste, diante da aprovação que podia notar, Jeová é o meu pastor. Enquanto ele falava, toda a congregação unânime lembrava as 1000 perseguições, as pelejas mais agres, mas também as bênçãos, as vitórias, os milagres. Era como se numa tela as lutas e os lauréis fossem quadro por quadro ali reproduzidos e com toda a emoção mais uma vez vividos. E quando o velho e santo obreiro disse daquele salmo o verso derradeiro, não se ouviu mais o bater frenético das palmas, mas lágrimas de amor e de gratidão ardente da face dos fiéis corriam docemente. Amém. O texto, pelo menos o versículo chave, já foi recitado aqui pelos irmãos, Atos 17, verso 27, para que buscassem a Deus, se porventura tateando o pudessem achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós. E o tema: Deus sempre está perto, recorra a Ele já. Quando pensava sobre este tema, sobre este versículo, obviamente passava assim como um filme pela minha cabeça todo o texto ou o contexto onde está inserido essa ideia, esse versículo. Contexto em Atos 17, do verso 16 até o 34. Eu não vou ler aqui, mas se os irmãos quiserem conferir em casa, poderão ver que o texto fala de uma experiência que Paulo teve lá na cidade de Atenas, e onde ele realmente passou por uma prova dura, mas Deus o abençoou e ali houve algumas conversões. Mas pensando também sobre esse tema, eu pensei em trazer para vocês, nesta oportunidade, duas ilustrações bem simples,
mas que podem nos ajudar na compreensão e assimilação do ensino da Palavra de Deus, e também podem reforçar esse texto aqui, todo esse contexto que nós acabamos de ver aqui. A primeira figura é a figura de uma vela acesa, um quarto outrora escuro, né, onde se acende uma vela e a sombra que pode ser projetada ali. Então imagine vocês, quarto, uma vela acesa, e então você coloca a mão aqui, a sua mão fica projetada lá, a sombra da sua mão projetada na parede. Quando a gente é criança, a gente brinca muito com isso, né? E à medida que a gente vai aproximando a mão da vela, ou da chama da vela, o que acontece? A imagem, a sombra, cresce. Isso ilustra a sua relação com Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a sua vida espiritual cresce. E a outra figura é a figura de alguém que está submerso numa piscina. Se a pessoa mergulhar, qualquer um de nós, né, obviamente, irmã, muito obrigado pelo carinho, Deus abençoe. Vou aproveitar e já vou fazer uso. Então, quando você está submerso, a água está totalmente envolvendo você. O seu corpo está todo envolvido pela água. Mas você não tem perigo de se afogar se não abrir a boca. Então é preciso que você abra a boca para que a água penetre. Claro que você não vai fazer isso. Você está livre da água entrar em você, fechando a sua boca, certo? Assim também é o Espírito de Deus. Ele está aqui, Ele está no meio de nós, Ele está nos envolvendo. Mas se você não abrir a porta do coração, Ele não entra. Então você não pode ser uma pessoa mergulhada só no Espírito. Você tem que mergulhar, mas tem que também abrir o coração para que Ele possa entrar na sua vida. O texto nos fala de uma situação em que Paulo encontrou ali em Atenas muitos altares dedicados a vários deuses. Deuses relacionados à mitologia grega. Atenas era uma cidade da Grécia. E havia então ali muitos cultos. E Paulo chega ali, contempla aquela situação toda ali, e ele observa cada um daqueles altares, cada um daqueles lugarzinhos de culto, e eles tinham o nome dos seus deuses, Deus A, Deus B, Deus C, e vai por aí afora. Até que Paulo observa que lá no cantinho, já talvez até num lugar assim um pouco assim, sem muito acesso, né? Só suposição que eu estou fazendo. Havia lá também um altarzinho, e havia uma escrita assim: ao Deus desconhecido. E Paulo começou a refletir sobre aquilo, e ele então tomou conhecimento de que as pessoas tinham aquele altar ali, porque as pessoas temiam que ainda houvesse algum Deus que não estava sendo homenageado, que não estava sendo reverenciado, que não estava sendo buscado pelas pessoas daquele lugar, daquela cidade. E então eles temiam que algum Deus ainda tivesse assim, por ser devidamente valorizado, e então eles escreveram lá: ao Deus desconhecido. E então, no final da semana, quando Paulo tem aquele encontro ali com aquele grupo de pessoas,
E então lhe é dado a palavra no Areópago, que era um local de reuniões e tal, né? Não era assim como um templo aqui, com um telhado e tal, era diferente disso, mas era algo assim que lembrava, né? Lembra uma reunião dessa como a gente está aqui. E então Paulo começou dizendo exatamente isso, comentando isso. Olha, quando eu passei e ouvi vários altares, e vi que vocês estão homenageando todos os deuses que vocês lembraram que existem, mas eu olhei que ali tem um altarzinho ali, ó, que vocês dedicaram a um Deus que vocês não conhecem. E é exatamente desse Deus que eu falo. E eu vou apresentar a vocês esse Deus hoje. E Paulo então começa a apresentar esse Deus. Esse Deus ali que vocês não conhecem é o Deus que criou os céus, é o Deus que criou a terra, é o Deus que criou cada um de nós, é o Deus que criou os mares, os peixes, criou as rãs, os sapos, os mosquitos, as cobras, criou tudo que existe, tudo aquilo que não era palpável, Deus tornou palpável, Ele criou todas as coisas. Esse é o grande Deus que eu prego. Esse é o Deus de quem eu falo. E as pessoas ficaram atônitas ouvindo Paulo ali pregando sobre o único Deus, né, que ele tinha para apresentar, porque é o único e verdadeiro Deus, não há outro, né? E então Paulo, assim, um pouco assim atordoado, quem sabe, né, com a situação daquele lugar, onde a superstição era tão grande que os atenienses construíram um altar ao Deus desconhecido, porque em sua religiosidade temiam que algum Deus estivesse sendo esquecido e pudesse então puni-los por isso. Paulo então disse: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. Então Paulo faz uma exposição clara sobre o verdadeiro Deus, apresentando as suas obras em contraste com as ilusões criadas pelos supostos deuses da cultura grega. Quando a gente fala assim, às vezes algumas pessoas se sentem ofendidas, mas nós estamos mostrando aqui o Deus que a Bíblia fala, o Deus que a Bíblia revela. E o único Deus apresentado pela Bíblia é o Deus criador de todas as coisas, que criou o mundo, que criou os luminares, o sol, a lua, as estrelas, tudo que você imaginar que exista foi criado por esse grande Deus, o único e poderoso Deus. Esse Deus, criador de todas as coisas, é o Deus que nós adoramos também, é o Deus que nós pregamos. Nós não admitimos outro Deus, pelo fato de que, pela nossa experiência com Deus, a gente entende que não existe outro Deus de verdade. O que existe são supostos deuses e deuses imaginários que estão nas crendices, né, humanas espalhadas pela face da terra. Então, uma das grandes características desse Deus que Paulo apresentou, esse Deus desconhecido, é que Ele é o Deus criador de todas as coisas. O grande Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus. Outra característica que Paulo defendeu do único Deus verdadeiro é que Ele é um Deus suficiente. Suficiente a si próprio e suficiente para toda a humanidade. A humanidade não precisa de 2, 3, 4 milhões de deuses. A humanidade só precisa de um Deus, porque Ele é suficiente para toda a humanidade, porque tudo pertence a Ele, e Ele é suficiente a si próprio. Por isso o apóstolo Paulo diz que o Deus que criou todas as coisas não é servido por mão de homens como que tendo necessidade. Muitas pessoas pensam que Deus tem necessidade
e acham que estão fazendo um favor para Deus quando vão à igreja, quando vão a uma determinada celebração, quando fazem algum trabalho para Deus, quando dão uma esmola, quando faz uma ajuda social ou quando faz um trabalho social, estão fazendo um favor para Deus. Queridos, Deus é muito ético. Ele não despreza nada. Até uma criança que deu um sorriso para Ele tem um valor extraordinário. A palavra de Deus diz que da boca das crianças sai o perfeito louvor. Entretanto, Deus não está de mãos estendidas pedindo ajuda ou favor a quem quer que seja. Deus é todo suficiente. E quando nós servimos a Deus, não é porque Ele precisa de nós, é porque é através disso que nós nos aproximamos dEle, que nós nos relacionamos com Ele, que nós o descobrimos, que nós o amamos e que nós o servimos. É através do nosso trabalho, do nosso servir a Deus. E o serviço a Deus é explicado das mais variadas formas. E Deus colocou em cada um de nós um motivo, uma forma para louvarmos a Ele. E até os passarinhos, os animais lá do campo, tal, tudo louva a Deus, porque proclama a sua glória. O salmista diz que os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Tudo louva ao Senhor. Mas há muitas pessoas que se esqueceram disso e estão buscando deuses imaginários, buscando deuses que de fato não existem. E então Paulo, para identificar esse Deus desconhecido, ele fala do seu poder criador e fala também da sua autossuficiência. Deus nos dá a oportunidade de servir. Às vezes a gente fica imaginando, a quantidade de pessoas que gostariam de estar lá no palácio trabalhando para um rei, porque isso muitos veem como sendo uma coisa honrosa. Então, a maneira de você se aproximar do rei é você ir servi-lo, mas nem todos têm oportunidade. Mas o grande rei Jesus está com as portas do seu palácio abertas a quem quiser servi-lo, e ele chama: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E ele não diz assim: eu vou colocar uma grande carga, um grande serviço sobre vocês. Ao contrário, ele diz assim: e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso grande rei, o nosso Deus verdadeiro. Terceira característica que Paulo apresenta do seu único Deus todo-poderoso é que ele é um Deus presente. E aí se identifica com o que nós estamos presos aqui no nosso tema. O socorro bem presente na angústia. O salmista diz assim, no Salmo 46, verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Todo artista quer estar perto da sua obra, e Deus não é diferente. E o homem, o ser humano, é a obra-prima de Deus. Depois que Deus criou todas as coisas, Ele criou o ser humano, e Ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, o homem é aquela obra feita por Deus. E o relato de Gênesis diz que Deus criava as coisas e dizia: e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou a mim e a você, Ele olhou e disse: é muito bom. Porque somos a imagem de Deus, criados, feitos à imagem e à semelhança do nosso Deus.
Então Deus quer estar perto de nós, porque somos a sua obra-prima. Todo artista deseja então isso, estar perto da sua obra, e Deus, também é assim. Não teria sentido Deus criar todas as coisas e depois se ausentar, e verdadeiramente Ele não fez isso. Você poderia então agora perguntar: o que impede então o homem de se achegar a Deus? E aqui vem uma palavrinha que infelizmente hoje em muitas igrejas tem que ter cuidado e até evitar de falar, mas está na Bíblia, a Bíblia fala isso. Então a gente tem que falar a verdade. Você não se escandalize com isso, porque é um nome que muitos acham assim, é um nome feio, mas a gente tem que falar, Então, você pergunta, o que impede o homem de estar na presença de Deus? E não eu, mas a Bíblia responde: o diabo. Ele é quem afasta o homem de Deus, produzindo no nosso coração, na nossa mente, o pecado. E o profeta Oséias diz assim: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E o homem está separado de Deus por causa do pecado, que tem como autor, como artista, o diabo. E ele está carregado de pecado, e ele não se separa do homem pecador, está sempre juntinho ali. E você precisa ter cuidado, porque mesmo aqueles que já o venceram, ele procura derrubar de novo. Então é preciso que o cristão esteja sempre apegado com Deus para poder vencer as artimanhas do diabo. Você precisa chegar-se a Deus, porque esse Deus presente é, entre outras virtudes, um Deus amoroso, um Deus perdoador e um Deus longânimo. Amoroso, porque nós não podemos prescindir do amor de Deus. Jesus amou igualmente ao Pai e disse que ninguém tem maior amor do que este, ou seja, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. E em João 3,16 nós encontramos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo assumiu isso. Jesus Cristo recebeu com alegria essa missão do Pai e assumiu a forma humana, e como o ser humano, sujeito a todas as nossas fraquezas, ele se manteve firme e foi até o fim, morrendo em nosso lugar, porque isso foi do agrado do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o Deus que nós precisamos nos aproximar dele. Esse é o Deus que nos criou, que está presente na minha vida, na vida de todos aqueles que aceitarem o seu Filho como seu Salvador pessoal. Então, o Deus apresentado por Paulo, o Deus criador de todas as coisas, o Deus suficiente, o Deus presente na vida daquele que o busca, ele é um Deus amoroso, e nós não podemos prescindir do amor de Deus. É um Deus também perdoador, que está de braços estendidos à espera de todo aquele que crê. E a palavra de Deus nos diz em Isaías 1, verso 8: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã, porque Deus veio, através de Jesus Cristo, perdoar os nossos pecados. Mas há um segredo aqui com relação ao perdão de Deus, que talvez você vá até estranhar a minha maneira de falar. É que Deus não perdoa aquele que não está arrependido. E a palavra de Deus nos ensina isso: convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados.
Então, há muitas pessoas que oram pedindo a Deus perdão. Eu até agora me lembrei de um jovenzinho do tempo que eu era ainda adolescente, e o pastor mandou ele orar. Ele disse assim: pastor, ele disse, Deus perdoa os nossos pecados hoje, amanhã e sempre, até o final da vida. Aquele jovenzinho não sabia o que estava fazendo, porque é claro que pelas nossas fraquezas a gente sempre vai cometer algum deslize, mas a gente precisa ter consciência do erro, porque quem pede perdão confessa o erro. Por isso a palavra de Deus também fala para confessar. Devemos confessar os nossos pecados a Deus, porque Ele é poderoso para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a nossa relação com Deus depende disso aí. Ele é um Deus perdoador, está de braços abertos para receber, mas Ele não perdoa quem não está arrependido. É preciso, irmãos, a gente trabalhar com cautela nessas questões do perdão. Perdão a falta do perdão muitas vezes não significa falta de amor. Às vezes é que não chegou o momento. Não chegou o momento. Uma amiga nossa, né? Toda a família é amiga nossa, né? Então ela foi traída pelo marido, e então me chamaram para lá conversar com ela. E eu disse: olha, aí que cheguei lá, disse assim: pastor e tal, amanhã eu vou lá onde ele está, vou conversar com ele, vou dizer que eu amo muito, que eu o perdoo e que está tudo certo, que ele pode voltar para casa, que estamos aqui esperando ele com um jantar bem gostoso. Você calma. Deus não perdoa quem não está arrependido. O perdão já está no seu coração, mas não é tempo para a irmã fazer isso, porque a irmã tem que dar um tempo para ele se arrepender. Ele tem que sentir as consequências da perda do casamento. Ele precisa passar por um trabalho, a gente precisa conversar com ele, conscientizar ele disso. Eu me proponho a fazer isso, eu vou lá visitar, eu vou conversar com ele. Não posso ir hoje nem amanhã, mas depois da manhã eu vou. No mesmo dia ela foi lá. Aí ele cresceu, né? E está até hoje traindo ela. Por quê? Porque ela declarou o perdão para uma pessoa que não teve nem tempo de se conscientizar do erro que cometeu. E há muitas pessoas que chegam perto de Deus assim, querendo que Deus declare o perdão, sem sentir o peso do pecado, sem sentir as consequências do pecado. E a palavra de Deus é muito clara quando diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. E acabou. A única maneira de evitar essa morte é conscientizar-se do erro, arrepender-se, confessar. E quando a pessoa está arrependida, normalmente ela tem a atitude de chegar assim e falar: olha, fulana, eu estou aqui para dizer a você que eu reconheço que eu errei com você, usando a gíria aí de fora, né? Eu pisei na bola, mas eu estou sofrendo porque a minha consciência está pesada, eu sou um cristão, eu realmente não traí somente a você, eu traí a Deus, eu traí o nosso pacto e tal, e eu estou aqui para suplicar a você o perdão, porque eu quero a reconciliação em nome de Jesus, eu orei antes e tal, eu estou aqui. Agora a pessoa que nem reconhece que errou, aí você vai, né, e tem uma atitude dessa impensada, e acaba então não deixando Deus trabalhar. É quando às vezes a gente interfere no plano de Deus e toma atitudes erradas. Mas Deus não deixa ninguém interferir no plano dele. A todo aquele que é arrependido confessar, Ele dará o perdão e Ele cuidará, como um pai cuida de um filho. O Senhor Deus, apresentado por Paulo, o Deus presente, é um Deus amoroso, é um Deus perdoador, e é um Deus também longânimo.
Na corrida da fé, o homem conta com a longanimidade de Deus, porque Deus é presente na sua vida, estará sempre acompanhando ele e esperando o momento de oferecer a ele o perdão e a reconciliação. Deus é paciente, mas acena com a limitação do tempo. Isaías diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o nosso tema diz assim: buscai-o já. Há uma urgência nisso. Por que há essa urgência? Porque esse tempo findará. Tem findado para milhões de pessoas que já não estão mais entre nós. E cada um de nós vai ver esse tempo findado um dia. Muitos já estarão realmente acertados com Deus e ouvirão: bendito de meu Pai. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas muitos chorarão amargamente e não terão mais semente. Que a palavra de Deus assim nos ensina. Então Deus é paciente, mas Ele sabe até que momento Ele pode esperar por você, até que momento Ele pode esperar. Por isso há uma urgência, e essa urgência tem algumas características. As profecias se cumprem, o pecado se avilta, o pecado se expande e a fé é sufocada pelas ilusões, das crendices e das superstições. É preciso recorrer-se a Deus já. Há uma urgência em fazer a sua reconciliação com Deus, pois o fim está próximo. Eu gostei muito dessa parte do tema, que fala dessa urgência, porque nós vivemos realmente um tempo em que as coisas estão sinalizando que esse tempo está chegando ao fim. O tempo de buscar a Deus vai passar. Queridos, Jesus, já bem próximo da sua morte, alertou os seus ouvintes com as seguintes palavras: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. 2000 anos se passaram sob a longanimidade de Deus, mas os últimos acontecimentos que têm assolado o mundo todo, somados à apostasia generalizada em relação a Deus, são sinais claros de que o fim está realmente próximo. Há uma real urgência de se resistir ao diabo e buscar a Deus. Abrir o coração para que nele entre a luz de Deus. O hino 239 do cantor cristão diz assim, primeira estrofe: tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Pode ser que Deus esteja falando ao seu coração hoje. E se você realmente sente que Deus está tocando a você, digo isso a tantos que estão aqui neste auditório, como aqueles que estão nas suas casas, ouvindo a palavra de Deus. Se você hoje sente que Deus está tocando no seu coração, olha o conselho que a palavra de Deus tem para você. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por que relutar mais? Por que ficar preso às coisas deste mundo? Por que ficar acariciando o pecado? Abandona as coisas que estão fazendo separação entre você e Deus. Abandona as coisas que estão criando essa muralha, que estão distanciando você de Deus. Porque essas coisas, se estiverem no teu coração, elas fecham a porta e Deus não pode entrar. Porque Deus não entra numa casa que não esteja devidamente preparada para Ele. Pense nisso, e que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, e que você venha realmente fazer uma reconciliação com Deus enquanto há tempo, se porventura tateando você o puder achar. Pense nisso, que a coisa é muito séria.
Que Deus para tanto te abençoe. Amém. Pastor Glaucio, muito obrigado. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, eu tenho a plena convicção de que o que Deus queria que nós ouvíssemos acerca desse tema, nesses 2 domingos, nos foi falado claramente. Nós ouvimos uma palavra profundamente consoladora no domingo passado. E eu fiquei orando ao Senhor para que Deus completasse, para que Deus revelasse a nós a sua vontade e a sua pessoa através da pregação do pastor Oséias, através da vida do pastor Oséias. E hoje nós ouvimos uma palavra de advertência. Descobrimos como é maravilhoso, abençoador estar perto desse Deus. Ao mesmo tempo, como é perigoso estar longe. Tenho convicção que Deus falou a nós, como eu gostaria que Ele tivesse me usado para falar a vocês. Mas como eu disse no domingo passado, eu tinha certeza de que Deus usaria os pastores para falar aos irmãos, para falar ao meu coração também. Então eu gostaria que você fechasse seu olho nesse momento. Você, principalmente que é membro desta igreja. Você que está aqui há 8, 10, 15, 20 anos, 29 anos. Você que está aqui mais do que 29, quando essa igreja ainda era um ponto de pregação, ainda era uma congregação. E eu sei que o tempo que você está nessa igreja, você olhando para ela hoje, você sente falta de alguma coisa do Senhor. E você se sente incomodado com coisas que estão aqui dentro que não são de Deus. Nós possamos nesse momento, como membros dessa igreja, fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor. E dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, eu estou aqui. Quero estar perto de Ti. Quero me manter perto de Ti. Feche o seu olho, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o Teu nome. Pela vida do pastor Oséias, pela vida do pastor Valdeci. Obrigado pela vida daqueles que trabalharam diretamente na realização dessas conferências, dos nossos diáconos, das equipes de louvor, de multimídia, de recepção, de sonoplastia. Obrigado, Senhor, por cada um que se comprometeu em estar aqui presente, em convidar alguém, em orar, em clamar ao Senhor para que o Senhor nos falasse. E o Senhor nos falou de maneira completa. O Senhor nos anunciou claramente a bênção que é corrermos para Ti com urgência todos os dias, mas o perigo que é em continuarmos distantes. Então, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração quando a gente for para casa. Que o Senhor faça essas palavras ecoarem na nossa mente. Que nós não consigamos dormir essa noite sem confessar os pecados que temos guardado, os pecados que temos praticado, as coisas erradas que temos mantido em nós, ao mesmo tempo que não temos feito aquilo que devemos fazer como servos e servas de Deus. Ó Pai, nos ajuda a redescobrir a bênção da oração, da comunhão contigo, da leitura da Tua Palavra, do discipulado, de visitar uns aos outros, de se preocupar uns com os outros, de cuidar uns dos outros, como irmãos em Cristo. Ajuda a nossa igreja, Senhor. Ajuda a nossa igreja em meio a essa pandemia, em meio a todas as restrições, a todas as limitações que nós temos. Ajuda-nos como igreja a
reencontrar o nosso caminho contigo. E que isso comece de maneira pessoal. Que isso comece dentro da nossa casa. E que isso desague, se realize aqui dentro, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. E muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem estado perto. Obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua longanimidade. Obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. Obrigado, Senhor, por esses 29 anos. Obrigado pelo tempo que eu estou aqui pastoreando essa igreja. Obrigado porque cada ano o Senhor renova no meu coração a alegria, o propósito de guiar esse povo, de cuidar desse povo. Louvado seja o Senhor. O Senhor sabe que o meu coração está feliz, alegre, grato, mas também contrito, Senhor, quebrantado, porque eu sei que eu preciso mais de Ti, depender mais de Ti, buscar mais o Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, que nos ampare, nos ajuda. Oramos assim no nome de Jesus e que o amor de Deus, nosso Pai, as santas consolações do Espírito de Deus e a graça salvadora de Jesus nos acompanhe nessa semana, em cada luta, em cada batalha, até que Cristo venha. Amém. E amém. Louvado seja o Senhor. Convido o pastor Oséias para que esteja comigo ali à porta para receber o cumprimento da igreja, enquanto nós ainda louvaremos a esse Deus maravilhoso e poderoso. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Nesse tempo de celebração, nesse tempo de festa, que nós possamos entoar esse louvor com toda a nossa alegria, com toda a nossa força, porque Deus separou esse tempo para a gente, essa igreja maravilhosa, a qual eu amo fazer parte, a qual Deus me colocou aqui e te colocou aqui também, porque você também tem um propósito. Celebrar aquele que venceu nosso amor.
Jesus.